A partir de meados da década de 80, começaram a tomar, entre aspas, o poder na federação aqueles espíritas mais radicais, mais tradicionais, mais afeitos ao kardecismo, somente Kardec, até que um desses diretores espíritas não conseguia compreender nem o hinduísmo, nem o sikhismo, né? Ele não abarcava essa bagagem, e ele é um cara limitado, infelizmente, e ele escreveu um livro que se tornou um paradigma dentro da federação em São Paulo e depois para o movimento espírita, que congregava todos os centros espíritas confederados com a Federação Espírita, que foi aquela pureza doutrinária, né? Esse livro foi um fator limitador de conhecimento, porque se só podia estudar Kardec. O Kardec não falou, não é verdade. E quando você olha para a obra de Kardec, o Kardec escreveu no momento em que a ciência era muito limitada ainda. Apesar de ser evolucionista, ter muitas coisas, etc., ainda o universo conhecido era muito pequeno. A ciência cosmológica, cosmogônica, estava no início, né? No século XIX. Depois é que veio o Einstein, veio esses caras que abriram os horizontes espaciais, a forma como a criação se processa, como é que como é que um planeta se constitui, como é que todo esse processo, na época do Kardec não era conhecido ainda. Isso foi sendo desenvolvido no século XX, né? Hoje a gente tem uma visão do Big Bang que não tinha no século XIX. Como é que Deus criou o universo? Hoje a gente sabe que partiu do Big Bang. Na época, não. Deus criou esse treco, pronto. Os espíritos chegavam lá, faz um planeta. Não é bem assim, né? Você cria um campo eletromagnético e os elétrons vão se congregando ali até que se forma uma massa consistente, sólida, né? Por efeito de coagulação, de contração ali das energias. Bem, mas isso é outro aspecto. Então, quando o comandante introduziu esses estudos, a gente estava tendo uma visão, né, Ramatiz, a vida em outros planetas. O Chico escreveu como era a vida em Saturno, a vida em Marte e tal, a mãe dele escreveu por ele. Então a gente começou a estudar, já estava em curso o processo de divulgação dos fenômenos extraterrestres, né, que também acabaram sendo escondidos, abortados, mas até então era falado livremente como é que funcionava a arquitetura dos OVNIs, da questão extraterrestre e da presença extraterrestre aqui, e o contato que eles tinham com a gente e qual era a influência extraterrestre na evolução terrena. Isso estava sendo estudado. A gente já sabia que as pirâmides, etc., eram construções muito anteriores ao surgimento da Bíblia, das primeiras civilizações que a gente conhece na Mesopotâmia, depois na Índia, na Grécia, no Egito. Essas construções megalíticas são muito anteriores ao conhecimento que a gente tem da história. Mas isso a gente já estava estudando com o comandante Hermon, porque ele trouxe da Índia, né? Mas com a pureza doutrinária, todo esse conhecimento virou apócrifo. Não sabe se é verdade, não tem prova, não podemos estudar isso. Então, fechou, né? Esse processo só voltou a ser aberto fora do espiritismo através do Elan, Kardec reencarnado. Então tem um hiato de conhecimento espírita aqui que deixou a gente no vazio, só com Kardec. Então, você só podia falar, estudar aquilo que Kardec havia introduzido. Claro, tinha os caras que, né, são mais abertos, que estudavam. Chico estudava tudo, mas não era algo fácil de divulgar no meio espírita. Você podia praticar e com a prática você conseguia algum resultado.
Mas ensinar isso de modo aberto e falar com convicção ainda era pecado, né? Tinha um pouco de reserva.